No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é quinta-feira, 24 de junho de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga hoje. Campanha Fora Bolsonaro marca novos atos para o dia 24 de julho, daqui a um mês. E ainda, a luta dos eletricitários contra a privatização da Eletrobras agora é nos tribunais. São os assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A campanha Fora Bolsonaro, organizada por movimentos sociais, centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, se reuniram na última terça-feira e anunciaram o dia 24 de julho como o novo Dia Nacional de Luta. Além da luta pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, vacinas para todos e todas, auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia, contra a privatização, contra a reforma administrativa. A pauta inclui também a luta em defesa da vida do povo negro, da educação e por uma política de geração de emprego e renda. Na reunião que discutiu o terceiro ato contra Bolsonaro e seu governo, a CUT, as frentes e os movimentos sociais apontaram a necessidade da unidade das bandeiras e entre as entidades que organizaram os atos no dia 29 de maio e 19 de junho, para que o dia 24 de julho seja ainda mais relevante e deixe claro que a maioria do povo brasileiro quer a saída de Bolsonaro e sua equipe. O secretário de Administração e Finanças da CUT, o Ariovaldo de Camargo, que participou da reunião, afirmou que vai ser construída uma unidade das frentes e das centrais sindicais para que o dia 24 de julho seja o melhor possível, sempre tomando todos os cuidados necessários, todos os cuidados possíveis para evitar a disseminação da Covid-19. Cuidados como orientar as pessoas que forem aos atos para que usem máscaras, álcool gel e, sempre que possível, mantenham o máximo de distanciamento social. Ariovaldo disse ainda que o crescimento das forças que se opõem a Bolsonaro indica que não é mais possível tantos desmandos e crimes contra o Brasil e contra os brasileiros. Citou os crimes contra o meio ambiente, contra a saúde pública, ao demorar para comprar vacina contra a Covid-19 e não ter até agora uma coordenação nacional efetiva para combater a pandemia. Além do desrespeito às instituições e à independência entre os poderes, além dos ataques à imprensa, como os insultos contra a jornalista da TV Vanguarda nesta segunda-feira em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Tudo isso, segundo o secretário, que lembrou também as 500 mil mortes em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, alcançadas no sábado, levou mais pessoas às ruas no segundo ato Fora Bolsonaro. No dia 19 de junho, 750 mil pessoas participaram de atos em 427 cidades do Brasil, incluindo as 27 capitais. Foram realizados atos também em 42 cidades do exterior, em 17 países. No primeiro ato, no dia 29 de maio, 420 mil pessoas participaram de atos em 210 cidades do país. Foram realizados também atos em 14 cidades no exterior. Em ação. A luta dos eletricitários contra a privatização da Eletrobras continua, apesar da medida provisória número 1031, que autoriza a venda da estatal, pode gerar aumento nas contas de luz em até 25%, ter sido aprovada essa semana no Congresso Nacional. A luta agora é nos tribunais. Na terça-feira, dirigentes de federações, confederações e sindicatos de urbanitários se reuniram por meio de uma videoconferência com uma equipe de técnicos do Tribunal de Contas da União, o TCU, onde a categoria protocolou uma denúncia contra a inconstitucionalidade da MP. De acordo com a Associação de Empregados da Eletrobras, a AEL, a MP, já aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado, fere 10 artigos da Constituição Federal. Em 26 páginas, a associação explica ao TCU cada artigo da Constituição que estaria sendo afrontado pela medida, além de questionar a falta de transparência do processo e acusar a proposta de ir contra a soberania e a cidadania, que está no artigo 1º da Constituição. Também contra o princípio da criação de uma sociedade justa e de garantia de desenvolvimento, artigo 3º, afrontar o interesse nacional, investimentos de capital estrangeiro, reinvestimento e regulação à remessa de lucros, artigo número 172, e ainda afrontar a segurança nacional,
está no artigo 173. O Ícaro Chaves, que é engenheiro eletricista da Eletronorte e dirigente do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, fala mais sobre a inconstitucionalidade da MP. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deve analisar ações diretas de inconstitucionalidade que já foram protocoladas no Supremo contra a privatização da Eletrobras. O rito dela está sendo questionado no Supremo, né? Deputados de oposição já entraram no Supremo para interromper esse processo. Existe questionamento, existem ADIs, né, ação de direito de constitucionalidade, sobre o fato da MP ser tema de urgência e relevância. MP, medida provisória, foi feito para questões de urgência e relevância. Então, não há nenhuma urgência em privatizar a Eletrobras. A outra questão diz respeito ao seguinte: uma medida provisória, para tramitar, ela tem um rito. E o rito de tramitação da medida provisória, ele prevê, primeiramente, a instalação de uma comissão mista, com deputados e senadores. É assim toda a medida provisória. Então você precisa formar uma comissão mista com deputados e senadores e que haja um relator. Ou geralmente é um deputado, que é um relator. Mas a medida provisória ela corre, então, numa comissão mista. Então essa comissão mista faz audiências públicas para ouvir especialistas, faz um relatório, o relator faz o relatório, esse relatório é apreciado pelos membros da comissão mista, e a comissão mista ratifica ou modifica esse relatório, enfim, né, ela intervém nesse relatório e manda para o plenário, para ser votado na Câmara e no Senado. Esse é o rito de tramitação das MPs. O que aconteceu é que a partir de 2020, com o advento da pandemia, criou-se a seguinte situação: não havia como fazer as comissões funcionarem. As comissões permanentes do Congresso pararam de funcionar, porque não tinha um mecanismo de funcionamento remoto das comissões. E naquele momento, como havia medidas provisórias para serem votadas de forma urgente por causa da pandemia, então meio que criou-se um entendimento geral entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário de que haveria um rito sumário para as MPs. E qual é esse rito sumário? É simples. O presidente da Câmara indica um deputado para ser o relator do projeto, da medida provisória. O relator ouve quem quer, faz o relatório dele, e o relatório vai direto para o plenário. E no plenário ele é votado. E isso funcionou tendo como guarida o decreto de calamidade pública, que foi emitido no ano passado por causa da Covid. Só que esse decreto perdeu a validade no dia 31 de dezembro. Significa que não há mais justificativa para existir esse trâmite. E, além disso, as comissões permanentes do Congresso, da Câmara pelo menos, foram todas instaladas. Então, se é possível ter funcionamento das comissões permanentes, que elas estão funcionando via semipresencial, né? Então, por que não pode existir uma comissão mista para analisar um MP? Então, esse processo é um processo ilegal. Isso foi questionado no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes pediu as explicações da Câmara, pediu as explicações do Senado, mas ainda não deu o voto dele. Economia. O INSS começa a depositar hoje a segunda parcela do 13º salário de mais de 31 milhões e 100 mil beneficiários. Quem recebe até um salário mínimo, R$ 1.100 de benefício, começa a receber a segunda parcela do 13º já a partir desta quinta-feira. Hoje, né, dia 24. Quem recebe mais de um salário mínimo começa a receber a segunda parcela do 13º no dia 1º de julho. O pagamento foi antecipado pela segunda vez por causa da pandemia do novo coronavírus. O calendário de pagamentos de acordo com o número final do benefício. Então, quem tem o benefício com final 1, começa a receber a partir de hoje e vai no calendário até o dia 7 de julho para quem tem o final 0. O calendário para quem recebe mais de um salário mínimo começa, então, no dia 1º de julho. Tem direito ao 13º salário antecipado aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão em 2021. A segunda parcela tem o desconto do imposto de renda, né, de quem é tributado, obviamente, e o valor vai ser menor que o recebido, portanto, na primeira parcela paga no mês de maio. A tributação varia conforme a idade. O segurado até 64 anos paga imposto de renda caso receba acima de R$ 1.903,98. Já os aposentados a partir de 65 anos têm isenção
não pagam imposto de renda. O imposto só é cobrado se o benefício for superior a R$ 3.807,96. Então a gente repete essa informação: para quem tem mais de 65 anos, só paga imposto quem ganha mais de R$ 3.807. O calendário de pagamento é feito de acordo com o número do benefício. Se você, caso não saiba qual é o número, é só ver no cartão de concessão ou então no Meu INSS, no site ou no aplicativo, ou ainda pela central telefônica 135. Aí você tem que informar o número do seu CPF ou o CPF do beneficiário. O Jornal da CUT fica por aqui. Mais notícias no portal CUT, cut.org.br, nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. É só você procurar por CUT Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.